Caros amigos internautas de Itapipoca, o meu abraço. Esta é a sequência dos vídeos fruto de uma pesquisa para que o senhor, a senhora, para que os professores e alunos de Itapipoca e aqueles que buscam mais informações sobre o município possam compreender melhor o andamento do desenvolvimento desta cidade do pé da Serra da Uruburetama, como já conhecemos. A sua origem vem da serra. Com os nativos, que muitos preferem chamar indígenas, a cidade do sopé da Serra da Uruburetama ganhou seu nome porque a etimologia da palavra Itapipoca vem da junção dos vocábulos Ita, que em Tupi-Guarani, dialeto indígena, significa pedra, e pipoca, que no mesmo dialeto quer dizer quebrada, portanto, igual ao grão do milho rebentado, estourado no calor do fogo, virando pipoca. Certamente que, pela existência nas serras de Itapipoca de grande quantidade de rochas partidas, delas até ocupando grandes áreas por seus avantajados volumes, sabe-se que estas rachaduras ou rebentações ocorreram em função das bruscas mudanças da temperatura ocorrida na Terra no longo dos séculos, e os primitivos habitantes da região, observando o fenômeno físico que a natureza proporcionou, resolveu nomear o lugar com a expressão Itapipoca. Ita, pedra, pipoca arrebentada, rachada, que finalmente vem o nome desta cidade que tanto amamos, Itapipoca. Com os colonizadores europeus, particularmente os portugueses, que para esta região chegaram quando tudo começou no povoado, depois Vila de São José, mais tarde Vila da Imperatriz, no alto da Serra da Uruburetama, as manifestações culturais originárias dos povos de além-mar eram evidentes, como adoração de imagens de escultura nos nichos, depois nas capelas que foram construídas, mais tarde nas igrejas, e estas práticas religiosas, como a reza, o terço, novenas, missas, na maneira de vestir, embora com tecidos baratos, o estilo das construções, hábitos alimentares, danças, festas tradicionais, observando-se ritmos e músicas de origem portuguesa, comemorações, festas,
religiões, leilões, enfim, os valores dos exploradores e pioneiros habitantes da região foram arraigados de modo tão definitivo na vida cotidiana do povo, que passou a fazer parte da cultura dos habitantes daquele lugar desde o seu nascedouro. Como o ser humano é um constante pesquisador, alguns componentes da cultura indígena foram absorvidos pela cultura dos brancos pioneiros, habitantes do povoado da Serra, através de informações verbais ou da própria prática de vida dos silvícolas, aculturados ou mansos. Dos indígenas, os antigos habitantes da população inicial do que seria a futura Itapipoca, estes incorporaram não somente as palavras, mas também o fazer na prática do significado delas, como beiju, tapioca, urupemba, abano, cabaça, cuia, alguidar e assim por diante. O alguidar, que era feito de barro queimado, variava de tamanho de acordo com a finalidade para o qual era destinado. Entre as tribos indígenas havia o hábito do uso do cauim, que era uma bebida fermentada, originária do caju ou do milho mole, aquele milho que ficava de molho na água de um dia para o outro dentro do alguidar. Para se chegar ao cauim, era papel das índias, das tribos, que mastigavam o milho mole até que o bolo alimentar estivesse pronto para ser engolido ou deglutido. Este bolo alimentar, impregnado com saliva, era depositado no reservatório chamado cauaba e ali permanecia por vários dias dentro da água até atingir total fermentação. Noutras tribos, o milho mole mastigado pelas índias era depositado em potes grandes até atingir próximo da metade. Então, eram completados com água. Após esta operação, os recipientes eram tapados e, ao cabo de alguns dias, fermentavam, tornando-se espumantes. E naquele líquido havia relativo teor de álcool por causa da fermentação provocada pela saliva dos bolos de milho mastigado pelas índias. O cauim era despejado do pote para o alguidar e destes apanhado individualmente com uma cuia. E esse tipo de bebida os índios ingeriam por ocasião das festividades nas tribos, podendo até os mesmos se embriagarem. Com a vinda da Vila da Imperatriz do Alto da Serra para a Vila da Imperatriz do Sopé da Serra da Uruburetama, também vieram as manifestações culturais. Estas foram sendo gradativamente enriquecidas com elementos exteriores, às vezes aumentadas pelo poder da criatividade do povo. Assim, encontramos
as mais diferentes manifestações da cultura popular itapipoquense, porém, infelizmente, estes valores estão sendo esquecidos graças às mudanças de comportamento das regiões, daí das mudanças do mundo. A seguir, algumas manifestações culturais do município de Itapipoca. Bumba Meu Boi, bailado popular nordestino de caráter dramático, também conhecido como boi surubim ou boi bumbá. No município, esta dança é conhecida também como boi do rezo, que consiste na apresentação de um grupo de pessoas fantasiadas representando criaturas humanas, aves, animais da selva, papangus e, em destaque, o boi. É uma armação de formato animal, coberto com panos coloridos, muitas fitas em tons diversos e papel crepom, trazendo nas extremidades, de um lado, uma carcaça de cabeça de boi com chifres e tudo, ostentando toda sorte de enfeites, e do outro lado, o espanador do rabo do animal. Por baixo desta armação está um homem em posição curvada, dançando ao som do conjunto sertanejo que faz parte do cortejo. O boi balança para frente e para trás e para os lados, no compasso da música, sempre fazendo ameaça, tentando atingir as pessoas com as pontas. As crianças ficam assustadas e todos os espectadores se alegram em torno da roda, apreciando a apresentação. Com a popularidade do boi do rezo, esta dança também se fazia presente na comunicação do povo, ao tempo em que os marchantes ou magarefes da cidade não sabiam cortar as carnes dos bois no açougue, de modo como as peças são cortadas nestes tempos de modernidade. Todas eram vendidas no mesmo preço, o quilo, contanto que cada peso levasse junto uma parte dos ossos, porque o magarefe não queria ver sobra de ossos ao final do dia do seu trabalho, porque esses ossos certamente lhes daria prejuízo, porque eles, quando compravam o boi, comprava com osso e tudo, e, portanto, tinha que vender o boi também com os ossos. Pois bem, diante dessa posição tomada pelos vendedores de carne, certa tarde, no horário que as bandas de boi chegavam ao açougue, vindo do matadouro, que na Itapipoca se chamava Curral do Açougue, e ficava na fazendinha, transportado na carroça do curral, após o marchante ter pendurado os quartos de boi nos ganchos de ferro, o menino que esperava dirigiu-se ao vendedor dizendo: quero 1 quilo de carne, mas bote sem osso. O marchante olhou para o menino e respondeu: carne sem osso só se for do boi do rezo. Ora, a expressão só se foi do boi do rezo estava tão presente no dia a dia do linguajar do povo, e as camadas sociais populares prestavam tanta atenção às manifestações culturais, inclusive desta dança, que havia incorporado no seu vocabulário esta expressão, querendo dizer que o único boi que não tem osso é o boi do rezo. Portanto, do meu, pensava o marchante, tu vai comprar é com osso. Na verdade, não sabemos qual o marchante que protagonizou essa história. Eram vários naquele tempo,
Os mais antigos eram o seu Félix, tinha o Zé da Bem-vinda, o Zé Nito Teixeira e sua mulher Rita, o Conde, Chico Grosso, o Omar Bezerra, o Bodim, o Deca Félix, o Manuel Machante, o Chico Carneiro, que vendia tocim, e tantos outros mais que faziam ponto no mercado da carne. São Gonçalo, dança popular vinculada à crença do povo, segundo a qual o homenageado faz intermediação divina na concretização de casamentos. Esta dança consistia na preparação prévia de uma mesa onde variadas iguarias ficavam expostas, como bolos, garrafa de mel, rapaduras, batidas, ovos, galinhas, doces e frutas. Contornando o ambiente está um grande arco feito pela junção de duas longas canas de açúcar, e neles estão pendurados frutas tais como banana, laranjas, limas, tangerinas, havendo predominância pela produção serrana, se juntando as coisas do sertão e da praia, tudo enfeitado com laço de papel e fitas coloridas. Todas essas coisas são leiloadas no decorrer da dança, levantando-se recurso para o pagamento dos tocadores e organizadores do evento. Há bandeirinhas enfeitando o lugar, quase sempre um terreiro de chão batido, onde do lado da mesa estão sentados os que de período em período tocam. Os principais instrumentos são a rebeca, o pequeno harmônio, a pequena harmônica de 8 baixos, o triângulo, o bumba, e os encarregados de marcarem sempre o mesmo, são os encarregados de marcarem sempre o mesmo ritmo da dança. Os dançarinos, homens e mulheres, ficam enfileirados, homens de um lado e as mulheres de outro. Então, ao som da música, efetuam a jornada, que são períodos de dança, que mais tarde se repete, e assim sucessivamente por toda a noite. No andamento da apresentação, os homens e as mulheres formam os pares. Na evolução do folguedo há o trocado, acontece as paradas, e mais um leilão é realizado, assim prosseguindo a noite adentro. As mulheres vestem saias longas e panos na cabeça, e os homens nas suas roupas claras, todos descalços. No meio da mesa, entre as iguarias, está a imagem de escultura do santo homenageado. Em redor e espalhados no terreiro estão os que assistem, namorando, comendo ou bebendo cana. Há, na verdade, a junção do santo e do profano, sendo, no entanto, o santo apenas simbologia e o profano a realidade presente no momento da festa, do mesmo modo como faziam os pagãos. Em Itapipoca, dos tempos mais antigos, um dos promotores da festa do São Gonçalo era o Tião Bertini do Sororô, e os principais representantes estavam na família Tapera, originária também do Sororô, destacando-se o Caboclo Tapera, a Maria Tapera, o João Tapera, o Pedro Tapera, o Franciné Tapera, a Rita Tapera e outros. E assim nós estamos encerrando mais este vídeo, que é a continuidade da história do município de Itapipoca, e este é o vídeo número 43.
Portanto, neste vídeo 43 é a continuidade da história de Itapipoca. E como fazemos costumeiramente, aqui está mais um poema. Tempo é o seu título. Faz tanto tempo, não me lembro quando, como era bela naquele jardim em flor, já não sabia de onde exalava tão delicado odor, se dos teus longos cabelos ou da delicada flor. Chegamos perto, vi teu sorriso marcante, tão belo estava o teu rosado semblante, tua pele acetinada, marcada por olhos negros, senti viver um sonho ou suave pesadelo. O tic-tac do tempo voa em asas de repente. Hoje apanho tua mão, vejo quase nada mudou, apenas gestos de experiência naquela mesma flor que faceiramente permanece exalando o mesmo odor. É com esse poema que nós encerramos mais esse vídeo e voltamos a te convidar para que no domingo tu esteja conosco aqui na rua Coronel Bento Alves, na Fazendinha, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. No encerramento deste vídeo, quero te desejar muita saúde, muita paz e que Deus te abençoe.